povo da SEBS, saudação especial a você que está em sintonia com o nosso programa Diálogo em Comunidade, em preparação ao 15º Intereclesial da SEBS, que acontecerá em julho de 2023, na cidade de Rondonópolis, lá no Mato Grosso, Regional Oeste 2 da CNBB. Nesse dia 7, dia que antecede a celebração das lutas e resistência das mulheres, nosso tema de hoje é Mulheres na Igreja e na Sociedade, um pouco da história. Nós temos a honra de contar com a participação mais que especial das mulheres das SEBS do Mato Grosso, isso mesmo, mulheres das SEBS do Regional que sediará o nosso encontro, o 15º Intereclesial. Então, hoje nós vamos conversar com a Antônia Marcel, que é assessora das SEBS Cuiabá, com a Rosenil Conceição, que é da equipe de comunicação da SEBS de Cuiabá, e com a Patrícia Itaibelli, articuladora da PJ Nacional, que é de Juína. Que alegria podermos conversar com vocês nesse momento. Esse grupo maravilhoso de mulheres também está escrevendo a 8ª carta em preparação ao 15º Intereclesial. E essa carta tem como tema Mulheres da SEBS semeando resistência e esperança na luta pela vida plena. Olha só, vem novidade boa por aí, hein? Fiquem em sintonia com a gente. E nesse momento eu vou chamar para falar conosco a Toninha, que é assessora da SEBS de Cuiabá. Toninha, seja bem-vinda. Olá, pessoal da SEBS. É com alegria que a gente está aqui com vocês nesse diálogo, nesse encontro, nos preparando para o 15º. É um prazer, Leoni, estar aqui com vocês, conectada, fazendo esta sintonia em preparação a esse grandioso encontro que vamos ter. Nesse dia 8 de março, em que nós celebramos aí a luta e a resistência das mulheres, nós também sabemos que muito ainda é o desafio de pertencer e também de ocupar esses espaços. Então, vou perguntar para você, Toninha, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como é visto o papel da mulher durante o desenvolvimento da sociedade e qual a situação da mulher na igreja nesse processo histórico. Leoni, para a gente entender um pouco o papel da mulher na sociedade, há de se voltar um olhar para os primórdios da nossa existência, da existência da nossa sociedade, dando um ênfase à formação do sujeito, dando ênfase à formação do sujeito, dos seus grupos, de suas classes. Então, as mulheres, desde as sociedades mais antigas, sempre foram marginalizadas e até mesmo tratadas como aberração ou como um ser incompleto, Então, muitas que permaneceram durante muito tempo invisíveis na história da humanidade. A gente sempre viu também no processo histórico que os sujeitos oprimidos, ao longo da história, foram representados dentro da historiografia, dentro da literatura, também nos meios de comunicação, de muitas formas, mas sempre houve a predominância de representações produzidas pelas classes dominantes. Então, podemos dizer que a história da mulher é fundamental para se completar a história geral, uma vez que ela é relacional, inclui tudo que envolve o ser humano, suas aspirações, suas realizações, seus parceiros, seus contemporâneos, suas construções, suas derrotas. Então, a mulher também tem suas aspirações, realizações, seus parceiros contemporâneos, suas construções e suas derrotas. Neste caso, ao se tratar de se enfocar a questão da mulher, nós temos que ter presente as dimensões das tensões e também das contradições, que se estabeleceram nas diferentes épocas, nos diferentes tempos da nossa sociedade. Então, para se desvendar essa mulher, esse grupo, então procura mostrar ela como um ser social, um ser que se articula com um fato social e que faz refletir as suas transformações dentro das transformações culturais. Então, as mudanças de ideia, então elas nascem dentro das dificuldades de uma época, seja ele homem, seja ele mulher. Mas, assim,
como que a gente pode dizer que mulher, então, nos é apresentado nessa sociedade, então? A gente olhando todo esse contexto histórico, a mulher nos é apresentada como um ser destinado à procriação, ao lar, para agradar o outro. Então, durante todo o desenvolvimento da sociedade, a história registra a discriminação homem e mulher, principalmente em relação à educação, ao atribuir aos homens a condição do dono do saber e às mulheres o papel feminino, subordinado ideologicamente ao poder masculino. A história vem se a salientar essa desigualdade. Nós temos no período do século XVII que reforçava a imagem da mulher ser como um ser sem vontade. Alguns autores, alguns filósofos, reforçavam essas ideias. Eu quero trazer aqui um dos filósofos que reforçava essa ideia, Rousseau. Ele detinha nos discursos dele de que a educação feminina deveria ser restrita ao doméstico, pois, segundo ele, elas não deveriam ir em busca do saber, considerando contrária à sua natureza. Então, essa sociedade lutava tanto pela liberdade, né? A mesma sociedade que lutava pela liberdade, que nos foi aclamada pelos filósofos, passou a exigir que as mulheres fizessem parte dela, mas como mães, como guardiãs dos costumes, como seres dispostos a servir os homens. A sedução, por exemplo, é fonte de poder para a natureza feminina. É a falta de autodeterminação da mulher e também intrínseca nessa sua natureza. Então, muitas apedrejada, difamada por ser sedutora. Então, ao a gente analisar a ideia de muitos filósofos do passado, fica evidente que no período considerado o período das luzes, né, uma característica marcante foi a de pensar a diferença feminina acentuada pela inferioridade, baseada no direito natural, e não pela educação que foi negada. Então, no imaginário dos filósofos, não havia necessidade alguma de conferir à mulher um status político, pois para a ideologia do século XVIII, o homem era a causa final da mulher, já que ela era um ser que não pensante, não interessante para a sociedade. Então, nota-se a discriminação consolidada pelo discurso de mulher frágil, emotiva, amorosa, incapaz, portanto, né? Mulher inferior, não permitindo acesso dela aos conhecimentos dessa condição opressiva. Aí, no século XIX, surge um novo discurso filosófico sobre a mulher, com as manifestações contra a discriminação feminina, a luta pelo direito à voto, acontecimento que prevê uma melhoria na perspectiva da forma dessas mulheres viver. Como a história é dinâmica, valores, discursos vão se alterando. Então, no século XIX, amplia-se as reflexões sobre essas mulheres, permeada pelo direito da igualdade, a busca pela emancipação, principalmente com a intervenção do feminismo, cujo maior destaque será o século XX. Né? Tivemos, então, o surgimento do movimento feminista organizado, que surgiu nos Estados Unidos, na metade dos anos 60, expandiu-se pelo Ocidente, propagando a libertação da mulher e não apenas sua emancipação. Neste século XX também, o movimento feminista se espalhou pelo mundo. Manifestações como queima de sutiã em praça pública, libertação da mulher com a criação da pílula, multiplica-se a palavra de ordem, nosso corpo nos pertence. O privado também é político. Diferente, mas não desiguais. Uma das escritoras que a gente quer destacar, né, louvar por grandes atitudes, é Simone de Beauvoir, uma das referências para a construção da história do pensamento feminista no século XX. Para Beauvoir, uma mulher torna-se plenamente humana quando tem a oportunidade de se dedicar ao exercício e às atividades públicas, e quando pode ser útil à sociedade. Então, para a filósofa,
não se nasce mulher, torna-se mulher. E eu concordo com ela. Por tantas as vezes, quando a gente nasce diante de uma certa realidade, somos castradas. Sabemos que um processo que envolve quebras de paradigma, revisão de conceito, novas formas de agir, pensar, mudança de mentalidade e comportamento, é lento, é conflituoso. Ideias, conceitos, valores, enraizado por séculos na nossa sociedade, não desaparece de um momento para o outro. Por isso, há necessidade, então, da gente continuar firmes na luta. Né? Há necessidade da gente se posicionar. Uma luta foi traçada por muitas mulheres, com muita força, para poder se posicionar de forma mais confortável no universo masculino, machista, preconceituoso. Uma luta que elas travam até hoje para continuar garantindo o seu lugar nos dias atuais. O seu lugar de luta, o seu lugar de fala, o seu lugar de resistência. Mas o que dizer desta mulher, da situação desta mulher na igreja? A discriminação contra a mulher na igreja se relaciona também a essa questão, uma questão mais profunda do que simplesmente o poder físico, formação intelectual e habilidade de trabalhar. A igreja ainda é formada por uma forte identidade patriarcal. Por trás dessa identidade patriarcal, subjaz a crença de superioridade masculina, refletida não só na parcialidade intelectual, mas também no que nós podemos denominar parcialidade ontológica. Então, a teologia feminista tenta superar essa discriminação através do seu discurso. Essa discriminação, ela está fortemente associada no campo da teologia, com o fato de que a mulher é considerada responsável pela entrada do pecado no mundo e, consequentemente, a causa da morte. Mesmo que João Paulo II, em sua encíclica Mulieris Dignitate, oficialmente denunciar essa teologia, os efeitos ainda desta discriminação continuam ainda forte. Isso também explica por que a experiência mística de muitas mulheres do século passado, nos nossos dias de hoje, são vistas como suspeita, falta de confiança, bruxa. Muitas experiências místicas ricas das mulheres, tocadas pela graça de Deus, com mensagens muito íntimas, permanecem ignoradas ou na mão de poucos. São poucas as que sobressaem, né? São poucas que são exceção à regra nesse campo do misticismo. Na história da igreja, as mulheres foram mantidas a uma distância prudente do sagrado, e de tudo em sua volta, como a liturgia, os objetos, os rituais litúrgicos, longe da mediação direta com Deus, enquanto tudo isso exigia um corpo puro. Havia uma dúvida considerável de que as mulheres pudessem aspirar a tal pureza. Apesar de todo o progresso alcançado, incluindo a participação da mulher em diversos níveis da vida eclesial, um estigma é vinculado à mulher como uma fonte sedutora para o medo, pecado e uma ameaça à castidade masculina e celibato clerical ainda continua. Os vetos de mudanças que fez com que a mulher tivesse a emancipação da mulher no Ocidente cristão e na América Latina, isso ela não soprou de dentro da igreja, né? Os ventos da mudança, da emancipação, ela não veio do seio da igreja. Elas vieram de muitas lutas, né? De um processo de secularização laical, através de lutas concretas das mulheres na sociedade, frente aos movimentos sociais, a luta pelo direito ao voto, salário digno, horas de trabalho, sexualidade, direito ao corpo. Então, através dessas lutas,
as mulheres começaram a se libertar no espaço doméstico privado, onde havia sido confinadas, e passaram para o espaço público, como agentes política, econômica, nas estruturas sociais de mudança e na produção econômica e cultural. A voz das mulheres, ouvida nas comunidades cristãs latino-americanas, remota a apenas 5 décadas, vamos dizer assim. Essa voz da mulher dentro das igrejas, dentro das comunidades cristãs, ela vem se repercutindo. Não está tão longe assim, né? Após o grande evento do Concílio Vaticano II, a voz feminina começa a ser ouvida cada vez mais ocupando espaço efetivamente dentro da igreja. Essa igreja na qual nós aclamamos. E sobre ela também depois a nossa companheira Rosenil vai continuar falando. Obrigada. Muito obrigada, Toninha. Realmente você trouxe aí elementos que faz com que nós possamos compreender essa nossa vivência na atualidade. Então, é um processo historicamente construído, numa sociedade, como você bem colocou, patriarcal, uma sociedade que não está aberta às mulheres enquanto um ser social, enquanto um protagonismo na igreja e na sociedade. E você lembrou aí Simone de Beauvoir, muito legal, quando ela coloca, né, que mulher se faz, né, não se nasce, mas se constrói. Nós vamos agora, então, conhecer um pouquinho da Patrícia Itaibelli, ela que é articuladora da PJ Nacional de Juína. Patrícia, gostaria que você, então, se apresentasse, dissesse aí para as pessoas que estão nos acompanhando um pouquinho sobre você. Olá, tudo bem com todos e todas? Eu sou Patrícia Taibelli, sou uma jovem moradora aqui da cidade de Juína, que fica dentro da Amazônia Legal, e trabalho com a articulação da Pastoral da Juventude, tanto aqui na minha cidade quanto a nível nacional, pelo Regional Oeste 2. Certo, muito bem-vinda. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, considerando aí já essa belíssima introdução que a Toninha fez sobre a mulher na história, na sociedade, também na igreja, que você falasse um pouquinho para a gente como é que essa mulher se coloca frente a essa sociedade. Então, nos dias atuais, né, quais são os enfrentamentos, a atuação nos espaços de poder, na luta por direitos, violência, feminicídio, a vacina ou a falta dela, o fim dos auxílios aí emergencial, esse tempo que nós estamos vivendo. Fale um pouquinho para a gente como essa mulher se coloca nessa sociedade atual. A gente tem atualmente uma ideia bem de super-heróis, de mulheres que fazem tudo ao mesmo tempo, né? A nossa sociedade, apesar dos avanços que a gente teve ao longo dos séculos, ao longo dos anos, na conquista de direitos, na conquista do voto, na conquista de vários fatores sociais e políticos para a mulher, a gente vê que ainda é pouco. Quando a gente pega, por exemplo, o campo de trabalho na sociedade em geral, a gente percebe que ainda não há equidade salarial entre as mulheres e homens. Então, a gente percebe ainda que está muito longe dessa igualdade acontecer, né? A gente percebe isso nesses fatores. Além disso, apesar das lutas históricas famosas que a gente até ouve nos livros de história, a mulher ainda está segregada ao papel de dona de casa e cuidadora de crianças, seja como professora ou como mãe dessas crianças. E isso é muito penoso à sociedade, no que tange de que uma educação fica pautada em apenas uma pessoa da sociedade, né? A gente não tem os dois seres que se completam. E pensando mais nesse mistério dentro da igreja, a gente precisa pensar que o mistério da salvação, ele passa pelo corpo feminino, ele passa pelo feminino. Afinal, quem gerou, quem trouxe Jesus ao mundo foi um corpo feminino, uma mulher que gerou essa criança e trouxe esse mistério da salvação. E através de uma mulher foi ecoado também esse mistério da salvação, esse mistério da ressurreição, através de Madalena. No estado de Mato Grosso, alguns dados são muito preocupantes, principalmente em relação à violência contra a mulher.
No ano de 2019, a gente tinha um número de assassinatos, de feminicídios que já eram altos aqui para o estado. Porém, com a pandemia, com o isolamento social, esse número quase que dobrou. E nós, no ano de 2020, fomos campeões em feminicídio no Brasil. Isso é um dado muito alarmante, porque traz na cara da gente o quanto que a gente não protege essa vida, né? E passa justamente pela equidade de direitos, pela dignidade da pessoa humana. E esses dados são maiores ainda quando a gente vai para o campo. E os fatores são inúmeros, né? E aí a gente pegando a questão da pandemia, pegando a questão da violência contra a mulher, a gente percebe que o isolamento social, ninguém se tornou mais violento por causa do isolamento, mas colocou mais claro ainda essa violência, porque a gente colocou justamente a vítima junto com o agressor em uma casa fechada, né? Então as violências aconteceram com maior força. E além disso, os serviços públicos de atendimento à vítima, de prevenção, a maioria não estavam funcionando ainda, né? Não estavam funcionando como deveria. E para quem que se pede socorro numa situação dessa quando você está preso dentro de casa com seu agressor? Então, são questionamentos e questões que a gente precisa estar pensando. Como é que a gente acolhe essa mulher? Além disso, na sociedade brasileira, a maioria dos lares, antes a gente pegava assim, o chefe da família era um homem. Hoje em dia, a gente vê que esses dados estão cada vez maiores com mulheres chefiando a casa, né? Chefiando de colocar o sustento, de cuidar dos filhos e tudo mais. E a gente viu até alguns absurdos em relação ao auxílio emergencial, de que maridos cadastravam, por exemplo, o nome dos filhos e quando não estavam mais com a mulher, né? Então, até o auxílio emergencial, que era um socorro para aquela mulher que ficou sem emprego durante a pandemia, isso lhe foi tirado, né? Então, a gente vê que com a perca do auxílio emergencial, com a perca desse socorro para essa mulher, a gente percebe que as mazelas aumentam cada vez mais. Além disso, o ano de 2020 a gente teve um marco histórico também, de mais mulheres candidatas a cargos públicos. Porém, se a gente pegar a história do nosso país, a gente percebe que cada vez mais é distante essa equidade na política, nos espaços de poder, nos espaços de decisão realmente, né? Porque se a gente pegar e analisar a história do Brasil, até hoje nós tivemos apenas uma presidente. E essa presidente ainda teve o processo do impeachment e tudo mais. E o jeito que a situação foi contornada, controlada, foi de mais uma violência contra a mulher, contra o corpo da mulher, colocando em xeque o seu poder de decisão. Então, é importante que a gente converse com as meninas, converse com as jovens, qual o modelo de mulher que a gente tem na sociedade que a gente pode apresentar às mulheres, às meninas que estão chegando agora. Será que a gente mostra realmente modelos libertadores e de vida digna ou simplesmente colocamos mais elementos que colocam elas apenas segregadas ao lar e não que possam voar cada vez mais longe? Então, se a gente quer esposas plenas, se a gente quer um ser humano pleno, a gente tem que pensar na dignidade dos direitos, na dignidade dessa menina que está chegando ao mundo. Como que a gente garante educação de qualidade, equidade? Como que a gente garante que essa menina vá para o mercado de trabalho e ela tenha os seus direitos assegurados, principalmente o salário digno ao cargo que ela ocupa, principalmente o respeito dentro do seu ambiente de trabalho também. São questões que a gente precisa responder diariamente e lutar por uma educação que liberte realmente, né? Eu gosto muito de até parafrasear o Paulo Freire, porque ele traz muito a educação como libertador e como fonte de conhecimento e como fonte de mudança social. Ele fala que não basta, por exemplo, a Eva ler, não basta apenas ler que Eva viu a uva, mas em que posição social Eva se encontra? Quem que é o dono da uva? A gente precisa questionar essas coisas, né? Principalmente quando a gente fala sobre as mulheres, isso tem que ser mais forte ainda, de interpretar o que
está acontecendo dentro da sociedade, o meio que essa menina é inserida. Muito bem, parabéns, Patrícia, pela sua fala aí tão profética, no sentido de que nós, mulheres, vamos acendendo luzes para as outras mulheres que chegam, né? Para as jovens que estão chegando, qual o mundo que nós estamos preparando. E isso é muito bonito, sabe? Ter consciência desse papel social, ter consciência dessa nossa luta, que é uma luta de todas. Nós não estamos sozinhas, né? Nós estamos em união, em unidade, nessa comunidade de mulheres que não desistem jamais. Muito obrigada, Patrícia. Eu que agradeço muito. E pensar no feminino, pensar nessas mulheres, a gente, há muito tempo, há muitos séculos, a gente foi segregadas ao papel de competição, de tentar se prevalecer em frente à outra. Isso não nos garante nada. Isso não nos faz mais femininas, mais mulheres, não nos leva a esse mistério da salvação. Pelo contrário, ser mulher é justamente essa que ajuda a outra a parir, é essa mulher que ajuda a outra quando tem necessidade de dentro de casa, é essa outra mulher que ajuda a lavar roupa, que ajuda na formação acadêmica de uma menina, que permite que outra sonhe, que levanta uma irmã que precisa de apoio, que está ali junto. A realidade da mulher é justamente ser sorora uma com a outra, de se cuidar e de se amparar uma a outra. A gente vive um mundo que ainda hoje é de competição, e que esse olhar feminino é justamente de cooperação, de cuidado um com o outro. Então a gente precisa cada vez mais olhar para essas meninas que estão aos nossos lados, essas mulheres que estão junto com a gente na luta, e seguir junto, estamos juntas, dar a mão umas às outras e seguir em ciranda, porque o projeto do reino de Deus é nosso também, né? A gente também faz parte dele. Isso mesmo, maravilha, sabe? Muito obrigado por sua colocação, por essa fala bacana que você traz aí, cheia de esperança para todas as mulheres. Nós vamos agora conversar um pouquinho também com a Rosenil. A Rosenil, ela é da comunicação das SEBs, lá de Cuiabá. É da equipe de comunicação das SEBs de Cuiabá. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre a participação das mulheres nas SEBs e o que isso implica no dia a dia das comunidades. Rosenil, seja bem-vinda. Olá, Leoni. Olá, companheirada da SEBs, espalhada aí por todo o Brasil. É um prazer estar falando aqui com vocês. Como a Leoni já disse, eu sou Rosenil, daqui da Arquidiocese de Cuiabá, no Mato Grosso, Regional Oeste 2. Aqui eu vou contribuindo nas comunidades, né? E também eu ajudo um pouco na equipe de comunicação, né? Enquanto arquidiocese, eu também ajudo na articulação do CEBI aqui em Cuiabá. Então, respondendo a pergunta, né, sobre a participação das mulheres no espaço de organização das comunidades, eu quero trazer uma das principais características das SEBs, que é o protagonismo das leigas e dos leigos. Esse é uma das principais características das comunidades, o protagonismo leigo, principalmente das pessoas que vêm das classes populares, né? E aí, desde o início dessa organização, as mulheres elas vêm assumindo uma liderança muito importante nas comunidades, né? E aí, consequentemente, conquistando o protagonismo na organização das SEBs também. Elas assumem, desde o início, assumem responsabilidades muito importantes, como dirigir suas próprias comunidades, participar da construção ativa da igreja, hoje, né, ajudando muito na construção da igreja em saída, na coordenação de pastorais, em tantas outras coisas, né?
um papel, então a mulher ela assume um papel de participante ativa na vida cristã, tá? Nos serviços e nas tomadas de decisões também. E aí a SEBS vai se constituindo, né, de uma maneira pessoal e coletiva, na prática e na experiência da fé e da religião, né? E as mulheres contribuem muito para essa construção. Teve um intereclesial, se eu não me engano, foi o 9º, depois a gente procura melhor, que teve uma frase que foi marcante, que foi muito emblemática. A frase era: as SEBs não existiriam sem as mulheres. E o que isso vai reverberando em nós, né? Que não é apenas admitir a participação majoritária e quantitativa das mulheres nas SEBs, mas também reconhecer o papel específico que as mulheres desempenham na organização das comunidades, né? E aí, essa realidade ela vai revelando esse movimento de interação, né? Ao mesmo tempo que as mulheres imprimem o seu estilo próprio de viver a fé nas comunidades, essa participação ela também possibilita a nossa própria afirmação como mulher. E aí, esse movimento, lógico, né, vai causando um processo de conscientização no interior das comunidades, no interior da igreja, no espaço de organização das SEBs, né, com relação às mulheres, que vão se assumindo como sujeitos no interior da organização. E aí, nesse sentido, né, as mulheres, nós que participamos das SEBs, nós sempre afirmamos e continuamos reafirmando a nossa autonomia, o nosso engajamento nos movimentos sociais, nas pastorais, né? E a gente vai assimilando a noção de direito, né? E aí a gente aprende a lutar por eles, a reivindicá-los. E aí isso, como a Toninha trouxe, é parte do itinerário feminista, né? Então, a gente, quanto igreja, precisa admitir a luta feminista das mulheres no interior de nossas organizações, né? E aí, essa transformação que as mulheres vai operando no interior e nas ações das SEBs, ela contribui para a abertura de novos horizontes, né? E aí, nesse sentido, a gente afirma que a SEBs é um agente de transformação social, né? A partir do que as mulheres, das ações que as mulheres vêm construindo. E, a partir disso, mulheres e homens experimentam mudanças nas relações de gênero dentro das comunidades. E a importância de trazer o homem, né? A gente diz que aí está a importância de trazer o homem para esse debate. Nós, mulheres, precisamos entender, e o homem também é muito importante inserido nesse debate, para entender que o machismo é estruturante. Ele é uma das vértices que estrutura a nossa sociedade. E essa praxe, né, a praxe das mulheres, a partir da organização das comunidades eclesiais, além de revelar uma desconstrução nas relações de gênero, né, ela colabora em muito para a possibilidade de outras relações entre mulheres e homens, relações que nós exigimos que sejam pautadas na igualdade de gênero e no respeito. Toninha, diante de tudo que nós ouvimos aí da Rosenil, também da Patrícia, e da sua fala inicial, que tão pertinente, tão boa foi para nós nesse momento em que a gente vivencia tantas coisas, eu gostaria de pedir que você fizesse as considerações finais, uns minutinhos aí bem breve, mas que deixasse a sua mensagem para as mulheres que estão aí nas comunidades, que lutam, que resistem e que enfrentam no dia a dia, né, essa pouco espaço para que ela possa participar e que ela possa protagonizar realmente com todas as habilidades, conhecimentos e força que ela tem. Olha, como mulher, como geradora da vida, eu sempre digo que é preciso acreditar nessa vida.
E é preciso, acima de tudo, defender essa vida. Aí defender essa vida de fato. Então, lutar para que a mulher possa conquistar cada vez mais o seu espaço. Quer ser na comunidade, na sociedade que ela pertence. Esse espaço, a gente sabe que nunca vai ser dado gratuitamente, mas que ela deve ir à luta para conquistar. Então, que tenhamos a ousadia, né, de lutar, então, pelos nossos direitos, pelos nossos espaços. A gente vai construir uma sociedade em que homens e mulher na mesma igualdade, né? Homens e mulher de mãos dadas para construir esse reino que a gente almeja em nossas comunidades. O nosso programa Diálogo em Comunidade vai chegando ao fim. Eu agradeço imensamente a participação hoje da Toninha, aí assessora da SEBS de Cuiabá, também da Rosenil, da equipe de comunicação da SEBS de Cuiabá, e da Patrícia Taibelli, articuladora da PJ Nacional de Juína. Essas mulheres que estão aí reunidas, resistindo e também escrevendo a carta, a 8ª carta de preparação ao 15º Intereclesial. Mulheres da SEBS, semeando resistência e esperança na luta da vida plena. Não esqueçam, logo vem novidade aí, tá bom? Então, eu agradeço também a vocês todos que participaram conosco, que estão aí acompanhando o programa Diálogo em Comunidade. Compartilhem com a sua comunidade, com os seus grupos, esse nosso programa. Vamos fazer essa fala chegar a todas as comunidades desse nosso Brasil, certo? E eu já quero anunciar para vocês o nosso próximo programa, que tem como tema Mulheres nesses tempos de desgoverno, retirada de direito, pandemia e também de Papa Francisco. Como estão as mulheres nesses tempos aí de tanto desgoverno e como estamos também nesse tempo de esperança do Papa Francisco. Você não pode perder. Conto com a participação de todos e até lá.